Bem, essa aqui, então, foi a peça da prova da OAB, última agora, domingo retrasado. E era uma peça, uma petição inicial, que diz assim: Heitor Agulhas trabalhava na sociedade empresária Porcelanas Orientais Limitada desde 26 de outubro de 2020, exercendo a função de vendedor na unidade localizada em Linhares, Espírito Santo. Para que serve isso? Para dizer qual vai ser a competência em razão do lugar. E recebendo, em média, quantia equivalente a um salário mínimo e meio por mês a título de comissão. Em janeiro de 2022, o dono do estabelecimento resolveu instalar mais 2 prateleiras na loja para poder expor mais produtos e, visando economizar dinheiro, fez a instalação pessoalmente. Imagina. As prateleiras foram fixadas logo acima do balcão em que trabalharam os vendedores. Aqui uma sugestão. Numa peça dessas, tá? Leia, você pode até identificar bem, aqui eu já tinha que fazer isso, mas não faça. Leia toda a peça para compreender o contexto. Depois você volta separando passo a passo o que vai fazer. Bem, ocorre que o dono da empresa tinha pouca habilidade manual e, por isso, as prateleiras não foram fixadas adequadamente. No dia seguinte à instalação mal feita, com o peso dos produtos nelas colocadas, as prateleiras caíram com todo o material, acertando violentamente a cabeça de Heitor, que estava logo abaixo fazendo um atendimento. Heitor desmaiou com o impacto, foi socorrido e conduzido ao hospital público, onde recebeu atendimento e levou 50 pontos na cabeça, testa e face, resultando em uma grande cicatriz que, segundo Heitor, passou a despertar a atenção das pessoas que reagiam negativamente ao vê-lo. Heitor teve o plano de saúde, que era concedido pela sociedade empresária, cancelado após o dia do incidente e teve de usar suas reservas financeiras para arcar com R$ 1.350 em medicamentos para aliviar as dores físicas, além de R$ 2.500 em sessões de terapia, pois ficou fragilizado psicologicamente depois do evento. Heitor ficou afastado em benefício previdenciário por acidente de trabalho, auxílio por incapacidade temporária acidentária, antigo auxílio-doença acidentário, código B91, teve alta médica após 3 meses e retornou à empresa com a capacidade laborativa preservada, mas foi dispensado sem justa causa no mesmo dia. Heitor procura você, como advogado, querendo propor alguma medida judicial para a defesa dos seus direitos, pois está desempregado, sem dinheiro para se manter e sentindo-se injustiçado porque ainda precisará de tratamento médico e suas reservas financeiras acabaram. Além dos documentos comprobatórios do atendimento hospitalar e gastos, Heitor exibe a CTPS devidamente assinada pela sociedade empresária e o extrato do FGTS, onde não constam depósitos nos 3 meses de afastamento pelo INSS. Como advogado de Heitor, elabore a medida judicial em defesa dos interesses dele. Bem, então, olha só, não tem ação ainda, né? Vai começar a ação, então a medida é a petição inicial. Antes da petição, antes de rascunhar em si, vamos fazer um quadrinho com um resumo do que a gente vai fazer. Deixa eu trocar aqui a tela que está sendo compartilhada. Tá, olha lá. A peça é fácil de perceber, né? Porque é o começo de um processo ainda. É uma petição inicial. Agora, para onde? Bem, por isso que falou onde ele trabalhava. Lembrem-se, artigo 651 da CLT. A competência em razão do lugar é pelo local da prestação dos serviços. Se o reclamante trabalhava em Linhares, Espírito Santo, você vai dirigir a sua peça para uma das vagas do trabalho, não sei quantas são, de Linhares, Espírito Santo, tá? Tratando dos seguintes temas. Olha só, eu não vou ficar indo e voltando aqui até lá, não, eu sugiro para você acompanhar melhor que você imprima a petição inicial ou bote numa outra tela e fique acompanhando com o texto da inicial e mais esse quadrinho, porque senão eu tenho que ficar indo e voltando na tela aqui, vai interrompe o compartilhamento, volta compartilhamento, tira casaco, bota casaco, enfim. Olha lá,
fatos, né? Então, o primeiro deles, o Heitor está desempregado. Não voltou, ele foi dispensado, não voltou, mas mesmo quando ele trabalhava, ele recebia salário de 1,5 salário mínimo por mês. As duas situações, qualquer uma delas isoladamente, já permitiria pedir a justiça gratuita. Então, a CLT, no artigo 790, parágrafos 3º e 4º, trata dessa gratuidade. Então, diz assim, o empregado que receber salário até 40% do teto dos benefícios da Previdência Social, hoje dá em torno de R$ 2.500, se ele recebe até 40% desse teto dos benefícios da Previdência Social, e repito, o teto é 6 mil e pouco, então 40% vai dar em torno de R$ 2.500. Até esse valor, até de ofício, o juiz pode deferir a justiça gratuita. Tá? Então, o que você vai dizer? Olha, o Heitor, ele está desempregado, porque ele foi dispensado, ainda não foi readmitido. Se está desempregado, a renda dele é zero, então ele tem direito à justiça gratuita. Mas mesmo quando ele trabalhava, a renda dele estava abaixo dos 40% do teto dos benefícios, abaixo de R$ 2.500. Um salário mínimo e meio dá hoje aproximadamente R$ 1.700, mais ou menos isso, né? Então, de qualquer modo, o Heitor faria juiz à justiça gratuita. Vai ser logo a abertura, né? Pedido de justiça gratuita, fundamentando, e lá no final a gente só pede. Eu vou já mostrar a peça em si. Bem, isso aqui, olha, não está no gabarito dado pela FGV. Isso aqui não foi colocado. Mas o que acontece? Para você pedir repouso semanal. O que acontece? A questão disse que o Heitor recebia um salário mínimo e meio a título de comissões. Bem, não falou nada sobre repouso, que ele recebia repouso, é só de comissões. O que acontece? O empregado que recebe por comissões, súmula 27 do TST, ele tem direito de receber repouso semanal remunerado sobre essas comissões. Nós já até comentamos isso aí em sala. Tá? Então, embora não esteja lá no gabarito da FGV, eu achei por bem incluir aqui. Se você colocar algo que a FGV não queria, desde que não esteja errado, lógico, você não vai perder ponto. Tá? Pode até não ganhar, mas eu não sei, eu colocaria isso em uma peça. Então, repouso semanal remunerado sobre as comissões, porque ele recebia, de modo habitual, comissões. Tá? Súmula 27 do TST é a fundamentação legal. Aliás, observem, em todos os itens, eu vou fazer, né? Colocar qual é o fato, o que é que eu vou pedir por causa desse fato e qual é o fundamento legal desse meu pedido. Tá? Bem, acidente do trabalho. No acidente do trabalho, eu vou pedir a responsabilidade civil do empregador. Por quê? Porque ele teve culpa. Foi o sujeito lá que foi instalar pessoalmente as prateleiras, não sabia fazer, fixou mal e elas caíram. Repare uma coisa, a responsabilidade civil do empregador, ela não é automática, objetiva. O que é responsabilidade civil objetiva e responsabilidade subjetiva? Responsabilidade objetiva é aquela em que basta o dano e o nexo causal, só, não precisa de culpa, tá? Não é esse o caso, pelo menos como regra, não é essa a situação da responsabilidade civil do empregador no caso de acidente de trabalho. Essa responsabilidade ela é subjetiva. A Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 28, diz isso aí, responsabilidade civil do empregador em caso de dolo ou culpa. Então, responsabilidade subjetiva, depende da culpa. No caso, essa culpa houve, é fácil de demonstrar, porque o acidente decorreu da instalação mal feita, levada a termo pelo próprio empregador, beleza? Então, ele vai responder pelos danos causados ao empregado. Mas que danos são esses? Está aqui, olha. O primeiro deles é esse, né? O empregado ficou com uma cicatriz na face, uma lesão, uma marca que afeta a harmonia orgânica. Na verdade, esse é o conceito que a
doutrina costuma usar. Afeta a harmonia, uma cicatriz feia, 50 pontos que ele levou, que chama atenção, causa constrangimento. Isso é o dano estético. O fundamento do dano estético, na verdade, o fundamento de qualquer reparação de dano, você pode colocar praticamente a mesma coisa. É a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10, o Código Civil, artigos 186 e 927, e a CLT, no artigo 223, hífen G, a linha G, não é a linha G, né? Hífen G mesmo. Vai mudar um pouquinho, a gente vai já ver, mas assim, se você mencionar sempre a Constituição Federal e o Código Civil, já é meio caminho andado para pegar a pontuação completa nos dispositivos legais apontados. Gastos com medicamento e terapia, despesas com tratamento. Essas despesas com o tratamento, né, que até quantificou disso, quanto ele gastou com remédio, quanto ele gastou com terapia, são danos materiais. Esses danos materiais, a indenização dos mesmos, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10, Código Civil, artigos 186 e 927, só que aqui, em particular, quando se trata de acidente do trabalho, o Código Civil tem uma regrinha própria no artigo 949. Tá? Então, essa é a base legal para você pedir a indenização dos danos morais. Ah, mas eu preciso citar todos esses artigos? Não, não precisa. Né? Geralmente, a FGV se satisfaz com um deles. Por que eu estou colocando todos? Para mostrar que você tem várias opções. Se você lembrar de todos, coloque todos, né? Coloque todos porque um deles você vai acertar, né? Então, mas se você lembrar de um ou dois, coloque um ou dois, coloque o que você lembrar, tá? Bem, além disso, o reclamante estava fragilizado, ficou fragilizado psicologicamente. Isso são danos morais. Na verdade, os danos morais são um pouco mais complexos do que isso. Olha só, danos morais decorrem de uma agressão injusta aos direitos da personalidade. Esses direitos da personalidade compreendem a integridade física, a integridade psicológica e a integridade intelectual. Bem, no caso, a integridade psicológica dele foi afetada, tanto que ele precisa de terapia porque ele está abalado. Mas também foi afetada a integridade física, ele foi machucado pelo acidente. Isso tudo é traduzido pelos danos morais. Tá? Então, a gente vai pedir reparação dos danos morais. Fundamentação legal, novamente, Constituição, artigo 5º, inciso 10, Código Civil, artigos 186 e 927, e a CLT, esse artigo 223, letra 223A, B, C, etc., trata exatamente da reparação dos chamados danos extrapatrimoniais, né? Não são dinheiro, não são patrimoniais, são extrapatrimoniais. Por isso que observem, eu coloquei esse 223G aqui, ó, nos danos estéticos e aqui nos danos morais, mas eu não coloquei aqui nos danos materiais, tá? Porque são danos extrapatrimoniais. Bem, olha lá. O empregado ficou aqui, né? Esse item aqui. O empregado ficou afastado por acidente do trabalho por 3 meses. Quando ele voltou, ele foi dispensado no mesmo dia. O que eu vou pedir por conta disso? Ora, esse cara tem estabilidade, então eu vou pedir que ele seja reintegrado ao emprego. Reintegrado, recebendo os salários do período que ele ficar afastado, até ser reintegrado, e, claro, os salários futuros, né? Bem, qual é a fundamentação disso? A Lei 8.213/91, artigo 118. Essa lei é a lei dos benefícios da Previdência Social. E esse artigo 118 estabelece que o empregado que recebe, que sofre assim trabalho, se afasta e chega a receber o auxílio-doença acidentário, o auxílio do acidente de trabalho, o que significa isso? O empregado que ficou afastado por mais de 15 dias. Lembram? Até 15 dias, o empregador paga salário. Mais de 15 dias, ele passa a receber benefício da Previdência Social. Então, quando a lei menciona o empregado que recebe o auxílio-doença acidentário, ela está se referindo a quem passou mais de 15 dias afastado. Foi o caso dele porque ele passou 3 meses afastado.
Pois bem, esse empregado que passa mais de 15 dias afastado, ele tem direito a 12 meses de garantia do emprego, desde o momento em que cessa o benefício previdenciário. Quando o INSS diz para ele, olha, meu irmão, você está de alta, acabou-se o seu benefício. Nesse momento, ele tem que voltar ao emprego, claro, mas desse momento em que cessa o benefício, ele tem 12 meses de garantia do emprego e só poderia ser dispensado se fosse por justa causa. E, no caso da questão, ele foi dispensado sem justa causa, não poderia ter sido. Por isso, nós vamos pedir a reintegração. Além disso, olha, aqui, cortaram o plano de saúde do sujeito, né? O tempo que ele ficou afastado, o plano de saúde dele foi cortado e ele que teve que desembolsar os gastos com medicamento, não sei o que mais lá, com tratamento, a terapia, etc. Bem, o que eu vou pedir? Que seja restabelecido o plano de saúde. Mas qual é a base? Você não vai encontrar base diretamente na lei, mas tem essa súmula do TST, a súmula 440. Essa súmula 440 estabelece que o empregado que está afastado por conta de acidente do trabalho e o empregado que se aposenta por invalidez, esses empregados têm o direito de manter ativo, se já existia, claro, o plano de saúde. Presta atenção, ele não tem direito a que a empresa contrate um plano de saúde, não é isso, tá? Se enquanto estava trabalhando, se já tinha o plano de saúde, ele terá o direito de manter esse plano de saúde, tanto no caso do empregado que se afasta por acidente de trabalho, que é o caso da questão, quanto no caso do empregado que está aposentado por invalidez. Vejam, a aposentadoria por invalidez não é o nosso foco, não tem nada a ver com a questão, mas só um comentário. O aposentado por invalidez, o contrato dele ainda está vigente, tá? Ele não está trabalhando, o contrato está suspenso, mas o contrato está vigente, por isso ele conserva o plano de saúde. Mas não é o nosso caso aqui, no caso é acidente de trabalho, ele tem o direito de ter esse plano restabelecido, súmula 440. Diz ainda a questão, o enunciado da questão, que o FGTS não foi recolhido durante os 3 meses de afastamento pelo INSS. Bem, olha só, nós vamos pedir que seja recolhido o FGTS. A lei do FGTS, a Lei 8.036/90, no artigo 5º, artigo 15, parágrafo 5º, ela traz 2 situações especiais. Empregados que estão com um contrato suspenso, porque eles não trabalham nem recebem salário, mas, apesar disso, tem que ser recolhido o FGTS. Uma das situações é essa aí. O empregado que está afastado, recebendo o benefício do acidente do trabalho, o contrato dele está suspenso, mas o FGTS tem que ser recolhido. A outra é do serviço militar obrigatório, tá? Que aqui não nos interessa, mas também, só para comentar, tem que ser recolhido o FGTS, ok? Bem, aí o empregado falou para você, advogado, que ele está sem dinheiro para fazer o tratamento. E aí? Bom, nesse caso, você imagina, se ele for esperar o final do processo, o cara vai morrer de dor, que ele não tem como comprar remédio nem nada. Então, você vai pedir a tutela de urgência. Tem 2 situações que permitem pedir tutela de urgência aí. A reintegração ao emprego e o restabelecimento do plano de saúde, tá? A base da tutela de urgência é o artigo 294 do CPC e também os artigos 300 e seguintes do CPC. Se você botar artigos 294 e seguintes, acredito que já vão considerar como certo. Específico mesmo para a tutela de urgência é o artigo 300, a gente vai já comentar sobre isso. Você vai pedir ainda honorário de advogado da sucumbência. Eu esqueci de colocar aqui da sucumbência, mas é isso, tá? Honorário de advogado da sucumbência. Qual é a base? CLT, artigo 791, hífen A, ou dígito A, se preferir, tá? Bem, aí você vai formular os pedidos. Não pode esquecer que, ao formular os pedidos, tem que pedir a ratificação da tutela. Você vai pedir todo o resto, mas você vai pedir a tutela antecipada, a tutela de urgência, né? E vai pedir mais adiante que seja ratificada essa tutela. Vamos lá ver como é que fica a redação disso aí.
Olha só, primeiro detalhe, né? Você vai dirigir a sua peça ao douto juízo da espaço, você não sabe qual é a vara de trabalho de Linhares, tá? Esse direcionamento é padrão, né? Se fosse uma contestação, se fosse um recurso, aqui você colocaria qual a vara, mas aqui você não sabe ainda. Reclamante Heitor Agulhas, reclamada Porcelanas Orientais. É obrigatório colocar essa identificação das partes? Olha, tecnicamente não, mas coloque porque eu já vi ser tirado o ponto de quem não faz isso, tá? Vamos lá. Heitor Agulhas, você não tem os dados dele, mas precisa qualificá-lo. Então, você só escreve o nome do dado que seria necessário. Nacionalidade, estado civil, profissão a gente tem, ele é vendedor, data de nascimento, RG, CTPS, CPF, endereço. São os dados necessários para qualificar o Heitor. Vem perante este douto juízo, com respeito devido, e por seu advogado que ao final assina, procuração em anexo, inscrito na OAB-UF, eu não sei qual é a OAB, às vezes a questão até dá, só OAB número tal. Normalmente não dá, que é bobagem, você só indica OAB. Sob o número OAB, e com endereço profissional, sem endereço profissional, você não sabe qual é, né? Só coloca o nome do dado, apresentar reclamação trabalhista com pedido de tutela de urgência em caráter antecipado. Eu vou já explicar essa questão da tutela de urgência em caráter antecipado contra a que é reclamada. Porcelanas Orientais Limitada, pessoa jurídica de direito privado. Como é que eu sei que é direito privado? Porque é uma limitada, só pode ser direito privado. CNPJ, endereço, não tem os dados, né? Com suporte nos artigos 840 da CLT e 319 do CPC. Esses artigos, o da CLT e o do CPC, são sempre a base para qualquer inicial. Tá? Se você mencionasse só o da CLT, beleza, teria pontuação plena. Tá? Você até poderia mencionar o dispositivo da tutela de urgência, mas aqui não precisa. Tá? Isso lá, na tutela em si, a gente vai mencionar qual é o dispositivo. Vou começar pelo pedido da justiça gratuita, né? Vou dizer o fato e fazer o pedido indicando qual é a base legal. O reclamante está desempregado e, mesmo quando estava trabalhando, recebia quantia equivalente a 1,5 salário mínimo por mês. Esse é o fato, né? Assim, conforme estabelecido no artigo 790, parágrafos 3º e 4º da CLT, esse é o fundamento legal. Pede que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita, pois não tem condições de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio de sua família. Esse é o pedido. Viram? Na mesma seção, digamos assim, eu coloquei o fato, o fundamento e o pedido, sem muita firula. A prova do OAB não espera que você faça muita firula. Agora, os fatos relativos à questão em si. Pois é. Então, olha só. Vou começar, repito, pelo que não está no gabarito divulgado pela FGV, tá? A questão do repouso semanal. Vou informar o fato: o reclamante recebia salário sob a forma de comissões na quantia equivalente a 1 salário mínimo e meio. Esse é o fato. Aí o direito que vai fundamentar o meu pedido. Súmula 27 do TC, empregado recebe por comissões, faz jus a recebimento do repouso semanal remunerado sobre essas comissões. Está aí o fundamento do meu pedido. Tá? E aí o pedido em si. Assim, pede o reclamante que seja reclamada condenada ao pagamento da quantia estimada de reais a título de repouso semanal remunerado, incidente sobre as comissões mensalmente recebidas. Olha só, nos pedidos de uma ação trabalhista, você precisa indicar pelo menos uma estimativa do valor. Só que eu não comentei, mas olha só, lá no enunciado da questão, falou assim, ó, eu acabei não comentando. Nos casos em que a lei exigir liquidação de valores, o examinando deverá representá-los somente pela expressão R-cifrão, reais, né? Admitindo que o escritório possui setor próprio. Ou seja, uma questão óbvia, tá? Não vão pedir que você faça cálculo. Em prol da B, jamais vão pedir que você faça cálculo. Gente, advogados que militam na área há muito tempo, 99% não sabe fazer cálculo corretamente, não teria sentido perguntar isso aí de alguém que está ainda tentando conseguir a OAB. Tá? Então,
Mas tem que colocar valor? Tem. Então, você indica simplesmente R cifrão, tá? O símbolo de reais é o suficiente. Então, você pede a quantia estimada de reais a título de repouso semanal remunerado incidente sobre as comissões mensalmente recebidas, tá? Antes de eu ir adiante, um outro comentário. Vejam só, em casos de acidente do trabalho, tá? O processo tem prioridade de tramitação. Isso está previsto em um ato normativo, um ato administrativo lá da presidência do TST. O que acontece? É porque quando envolve acidente de trabalho, principalmente se houve culpa do empregador, o INSS vai ser comunicado, porque o INSS tem ação de regresso, isso aqui não nos interessa. Mas o fato é, o processo que tramita em virtude de acidente de trabalho, ele tem prioridade de tramitação. Agora, é claro que o autor, o advogado, quando a legislação, ele que vai informar prioridade de tramitação por causa de acidente de trabalho. Mas aqui, veja só, isso não é lei, não é súmula, não é nada. É uma resolução, acho que é uma resolução da presidência do TST. Ora, não teria sentido cobrar isso aí dos examinandos da OAB, e não foi cobrado, tá? No gabarito, embora exista essa prioridade na prática, no espelho de resposta da FGV não estava a previsão desse pedido aí, tá? Eu estou dizendo isso porque se alguém tem experiência, mas na prática caberia a prioridade de tramitação caberia mesmo, mas não foi cobrada pela OAB, tá? Bem, vamos lá então, prosseguindo. A questão, reparem que eu estou seguindo o quadro que eu fiz, né? O segundo item do quadro lá era isso aí, responsabilidade civil do empregador em virtude do acidente de trabalho. Aqui eu vou separar da seguinte forma, eu primeiro vou mostrar por que ele tem responsabilidade pelos danos e em seguida eu vou expor quais são esses danos. Olha lá. Repare que eu não contei os fatos do acidente em si, vou começar agora, tá? Em cada item que eu vou contar os fatos pertinentes. O proprietário da reclamada, em janeiro de 2022, resolveu instalar prateleiras na loja para expor mais produtos e fez pessoalmente essa instalação, fixando as prateleiras de um modo inadequado. No dia seguinte, com o peso do material, as prateleiras caíram, acertando violentamente a cabeça do reclamante, que desmaiou e foi conduzido ao hospital público. Como se observa, o acidente, narrei o fato em si, né? O acidente de trabalho decorreu de culpa do empregador, que decidiu fazer pessoalmente serviço para o qual não estava qualificado, e a prateleira caiu por causa dessa má fixação. Logo, nos termos do artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal, deve o empregador responder pelos danos sofridos pelo reclamante, estéticos, materiais, falta uma vírgula aqui, né? Estéticos, materiais e morais, em seguida especificados. Vejam, eu disse, olha, está aqui o fato, o cara fez negócio, serviço porco, e a prateleira caiu. Fundamento legal, a Constituição Federal, artigo 7º, 28, diz que, se foi por culpa do empregador, ele deve responder, além do que o INSS paga, da indenização do acidente de trabalho, o empregador também terá responsabilidade civil por conta desse acidente, tá? E aí, então, aí o pedido, ele vai responder, mas responder pelo quê? Eu vou especificar, olha, dano estético, né? Ao ser atendido no hospital, o reclamante levou 50 pontos na cabeça, testa e face, ficando com uma grande cicatriz que desperta a atenção das pessoas que reagem negativamente ao vê-lo. Tá aí o que aconteceu. Eu vou definir isso aí. Essa cicatriz em local visível, causando constrangimento ao reclamante, eis que aparece como uma deformidade que afeta a harmonia orgânica, é classificada como dano estético. Esse é o conceito de dano estético, tá? É uma deformidade, uma ferida, uma lesão. Você pode usar a palavra lesão sem problema, porque é usada para isso, né? Que gera esse prejuízo na harmonia orgânica. Devendo esse dano ser reparado pelo empregador, aí aqueles fundamentos, artigos 86, 927 do Código Civil e 223 da CLT, G da CLT. Esse aqui, repito, ele fundamenta os danos extrapatrimoniais, que é o caso do dano estético, tá? O dano que não é material. Assim, pede o reclamante que seja condenada a reclamada ao pagamento da quantia de reais a título de reparação do dano estético. Ponto. Vou fazer a mesma coisa para os danos materiais e para os danos morais.
Dando materiais. O reclamante, só que aqui já foi quantificado, eu posso usar o valor, né? O reclamante precisou pagar R$ 1.350 em medicamentos para aliviar as dores físicas decorrentes do acidente, além de R$ 2.500 em sessões de terapia, pois ficou psicologicamente fragilizado depois do evento. Já disse que ele gastou, né? Esses gastos com o tratamento são classificados como danos materiais e devem ser também indenizados pelo empregador, conforme estabelece os artigos aqueles mencionados, 186, 927 e 949. O 949 é específico para acidente do trabalho. Todos do Código Civil, além do artigo 5º, 10 da Constituição Federal. Assim, pede o reclamante que seja reclamada condenada ao pagamento da quantia de R$ 3.850, é a soma, né? 1.350 aqui é do medicamento, com mais 2.500, né? R$ 3.850 a título de indenização dos danos materiais decorrentes do acidente de trabalho. É isso, é bem simples, né? Só uma ressalva. No caso de acidente, eu recomendo sempre, fortemente recomendo mencionar esse artigo 949, porque ele é específico, tá? Esse eu acredito que, se você não mencionar, a FGV tira um pontinho aí do candidato. E os danos morais? O reclamante teve violadas as suas integridades física e psicológica, ou psíquica, e tanto foi assim que precisou fazer gastos com terapia. Esses danos à integridade física e psicológica são classificados como danos morais. Não tem esse conceito na lei, esse conceito é doutrinário. Dano moral é o que afeta o direito da personalidade. E direito da personalidade é integridade física, psicológica e intelectual, que deve ser ressarcido pelo empregador, nos termos dos artigos sempre 86 e 927 do Código Civil, 223G da CLT, porque são danos extrapatrimoniais, e artigo 5º 10 da Constituição Federal. Esse artigo 5º 10 diz que são indenizáveis os danos, né? Sejam eles materiais, sejam eles morais, sejam os dois juntos, tanto faz. E aí, olha lá, a causa, né? O fato, violação da integridade física e psicológica, o fundamento, e em seguida o pedido. Pede que seja condenada a reclamada ao pagamento da quantia de reais a título de reparação dos danos morais. Pronto, morreu a parte do dano. Garantia de emprego em virtude do acidente de trabalho. Em virtude do acidente acima descrito, o reclamante ficou 3 meses afastado em benefício previdenciário por acidente de trabalho. Após a alta previdenciária, ao retornar ao trabalho, foi dispensado sem justa causa no mesmo dia. Esse é o fato. Direito que ele tem. O artigo 118 da Lei 8.213, Lei dos Benefícios da Previdência Social, aponta que o empregado que sofre acidente de trabalho e começa a receber o benefício previdenciário correspondente, por ter ficado afastado por mais de 15 dias, a lei só fala quando cessa o benefício previdenciário, mas se ele cessa, é porque começou. E se começou, é porque ele ficou afastado por mais de 15 dias. Tá? Eu não mencionei aqui, mas eu vou até colocar aqui, olha, a súmula 378 do TST, ela especifica isso de modo mais claro. Ela menciona especificamente o afastamento de mais de 15 dias, que é a interpretação óbvia do dispositivo legal. Então, esse empregado, ele tem garantia de emprego desde a alta previdenciária, não é do momento em que ele volta ao emprego, é desde que ele tenha alta do INSS, ele pode demorar uns dias para voltar, mas já começou o prazo dele de estabilidade. E, por isso, o reclamante não poderia ter sido dispensado sem justa causa. Assim, já está o fundamento e agora o pedido. Pede o reclamante que seja reclamada, condenada na obrigação de fazer, consistente em sua reintegração aos serviços, com pagamento dos salários e demais vantagens do período vencido e as do período vencendo, até que seja efetivada a reintegração. Só para ficar claro, período vencido, do momento em que ele foi dispensado até hoje que eu estou fazendo a reclamação. Esse é o período já vencido. Período vencendo, daqui para frente. Até que ele seja reintegrado, tem que pagar também os salários deles. Quando ele for reintegrado, ele recebe normal, mas até a reintegração precisa ficar pagando, precisa pagar o que houver de pendência, tá? Não só salário e demais vantagens, 13º, férias, recolher FGTS, etc. Tá? Plano de saúde.
Logo após o acidente, a reclamada cortou o plano de saúde do reclamante. Esse é o fato que está narrado lá no enunciado da peça. Acontece que o empregado que se afasta em virtude de acidente de trabalho tem o direito de manter ativo o plano de saúde, conforme o súmula 440 do TST. Esse é o direito. Assim, pede o reclamante que seja a reclamada condenada, vou botar um minúsculo aqui, na obrigação de fazer, correspondente ao restabelecimento do plano de saúde. Né? Tranquilo, fato, cortou o plano de saúde. Direito, súmula 440, para manter. Pedido, restabelecer. FGTS do período de afastamento. Como mostra os extratos do FGTS em anexo porque a questão disso, né, que ele entregou para você os extratos. A reclamada não efetuou os depósitos fundiários durante os 3 meses de afastamento pelo INSS. Esse é o fato. A lei da FGTS, Lei 8.036/90, em seu artigo 15, parágrafo 5º, aponta que deve ser recolhido o FGTS do empregado que está afastado em virtude de acidente de trabalho. Assim, está aí o direito, né? Pede o reclamante que seja condenada a reclamada ao recolhimento do FGTS desses 3 meses em que ficou afastado em gozo do benefício previdenciário. Tranquilo, né? Fato, não recolheu, direito, artigo 15, parágrafo 5º da lei, tem direito de que seja recolhido, pedido que seja recolhido, né? Tutela de urgência. Olha só, da tutela de urgência em caráter incidental e antecipado, eu vou pedir o que em tutela? A reintegração no serviço e o restabelecimento do plano de saúde. Eu vou fazer um comentário rápido aqui, trocando para botar o CPC aqui na tela, rapidamente. Olha só. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Tutela de evidência não nos interessa aqui, é quando já tem uma decisão de tribunal superior em recurso repetitivo. Não é o nosso caso aqui, tá? É uma decisão vinculante de tribunal superior, não interessa para a gente. Bem, a nossa tutela é de urgência, o cara tem pressa, senão ele morre por falta de tratamento, morre ou sente muita dor. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, é o que a gente vai pedir, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Vejam, a tutela cautelar é aquela que apenas preserva uma execução futura. Por exemplo, olha, meu irmão, eu quero uma tutela cautelar para proibir que esse bem seja vendido. Manda registrar lá no registro imobiliário que esse bem aqui não pode ser, que esse imóvel não pode ser vendido. Para quê? Eu não quero imóvel. Isso é para garantir a futura execução. O sujeito está se desfazendo dos bens, né? E eu quero impedir que ele se desfaça. Eu quero me acautelar para garantir a futura execução. Não é o caso aqui da questão. E pode ser a tutela antecipada. A tutela antecipada, como o nome indica, é aquela tutela que eu quero, lá no final do processo, eu quero que ela seja antecipada para logo. Lá no final do processo, eu quero que restabeleça o plano de saúde. Mas me dá isso logo, antecipa logo esse bem da vida. Lá no final do processo, eu quero ser reintegrado. Mas, vou ter que aguardar até lá, antecipa logo esse bem da vida, manda logo me reintegrar. Então, a tutela antecipada, como o nome indica, é aquele pedido que você vai formular ao final, você pede que ele seja entregue desde logo. Por quê? Porque existe uma urgência nisso aí, né? É claro que eu só encarar em situações especiais, né? Quando for bastante evidente, se tudo indica que você tem direito, não faz sentido você aguardar pelo processo, deixa a outra parte aguardar. E pode em caráter antecedente ou incidental. Caráter antecedente, o CPC permite que eu entre com uma ação pedindo só tutela, mais nada, eu nem vou expor direito, eu só peço aquilo que é relativo à tutela, tá? Depois eu entro com uma ação completa explicando todos os fatos, né?
É muito raro isso aí. É possível, mas é raro. Ou incidental. Incidental é, eu estou com um processo e, nesse processo, eu peço que me seja deferida essa tutela incidental. E lá no artigo 300 vai tratar do que eu quero para cá. Olha, tutela de urgência. A tutela de urgência, ela pressupõe dois elementos. Está aqui, ó. A probabilidade do direito, aparentemente eu tenho razão, pode ser que no final fique mostrado que eu não tenho, mas aparentemente eu tenho direito. No caso, olha, meu irmão, eu posso provar, está aqui toda a documentação que eu sofri acidente de trabalho e fui dispensado assim, peguei alta, esse é documento. Então, o que acontece? A lei diz que eu não posso ser dispensado, e tem mais, eu posso provar que fui dispensado sem justa causa. Até aviso prévio recebi. E a lei diz que eu não posso ser dispensado. Quer dizer, aparentemente eu tenho mesmo direito, probabilidade do direito. Tá? E o perigo de dano. Perigo de dano. Se meu colega, eu estou sem dinheiro, eu estou liso, porra. Eu não tenho dinheiro para pagar tratamento, eu não tenho plano de saúde, não tenho nada. Eu preciso urgente, porque eu estou sentindo dores, preciso me tratar. Perigo de dano, beleza? Então, esses são, assim, em linha mestre, em linha básica, a questão da tutela de urgência que a gente vai pedir no caso. Vou voltar lá para a peça. Tá. Olha só. Nos termos dos artigos 294, 300 e seguintes do CPC, a tutela provisória de urgência antecipada, que é que eu vou pedir, né, é urgência, porque eu estou com pressa, porque eu cataliso, antecipada porque aquele benefício final eu quero que me seja entregue desde logo. Pode ser concedida em caráter incidental. Eu não vou entrar com uma ação só para pedir a tutela, eu já quero logo só a tutela de urgência, eu quero tudo logo de uma vez. O meu processo já está completo. E deverá ser concedida quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. E eu vou explicar por que está presente. No presente caso, a probabilidade do direito em relação à reintegração do reclamante pode ser facilmente demonstrada porque existe norma legal expressa que garante o emprego ao empregado que recebe benefícios previdenciários relativos ao acidente de trabalho. Qual é essa norma legal? Lei 8.213, artigo 118, deixando claro que o reclamante não poderia ter sido dispensado sem justa causa. Então, olha, a lei me garante de modo expresso que se eu me afastei por mais de 15 dias, eu não posso ser dispensado sem justa causa. Então, aparentemente, eu tenho direito, não podia mesmo ser dispensado. Em relação ao restabelecimento do plano de saúde, a probabilidade do direito pode ser extraída a partir da súmula 440 do TST, que garante a manutenção do plano ao empregado que se afasta em decorrência do acidente de trabalho. Não é lei, mas é interpretação já pacificada pelo TST. O empregado que se afasta por acidente de trabalho tem o direito de ter mantido o plano de saúde se ele já tinha antes. Então, aparentemente, o cara tem realmente direito. Por sua vez, o perigo de dano também está presente porque o reclamante está desempregado e sem dinheiro sequer para fazer o tratamento que precisa, já estando sem reservas financeiras. Não tem coisa mais urgente que isso, né? Eu preciso tratar minha saúde, não tenho dinheiro. Perigo de dano, porque minha saúde vai piorar se eu não me tratar. Assim, presentes os requisitos exigidos pelo CPC, ou seja, eu demonstrei que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, pede o reclamante que lhe seja concedida a tutela provisória de urgência em caráter antecipado, para fins de determinar sua imediata reintegração aos serviços da reclamada e o imediato restabelecimento do plano de saúde. Beleza? Honorário de advogado, necessário pedir, embora, na verdade, a FGV sempre vai cobrar isso aí, mas, na realidade, na vida real, os honorários são deferidos de ofício. Tá? O juiz, quando condena, ele já condena de ofício, mesmo que você não tenha pedido expressamente ao pagamento de honorário de advogado. Por quê? Porque os honorários são considerados pedido implícito. Mesmo que você não coloque de modo expresso, o pedido está na tua petição de modo implícito. Pede o reclamante ainda que seja condenada a reclamada ao pagamento dos honorários de advogado no percentual que vier a ser fixado por esse douto juízo, é porque a CLT estabelece que vai de 5% a 15%.
e que deverá incidir sobre o valor da condenação, conforme artigo 791, dígito A da CLT. Não tem muita firula aqui. Diante do exposto, pede o reclamante que esse douto juízo. Aí eu vou agora fazer elenco, começando... Olha só, aqui segue a sequência que eu quero. Primeira coisa que eu quero, tutela provisória de urgência para determinar de imediato a reintegração do reclamante e o restabelecimento do plano de saúde. Primeira coisa. Depois que me der isso, aí vamos para a sequência normal do processo. Mande citar a reclamada para comparecer à audiência designada e apresentar a defesa que entender cabível, sob pena de ser considerada rével e confessa quanto à matéria de fato, né? Olha, chama para audiência. Se não quiser vir, problema é teu, mas vai ser rével e confessa. Esse aqui é padrão de toda a peça. Permita provar por todos os meios em direito admitidos, em especial por documentos, que aqui vai ser o principal, né? Depoimentos pessoais, testemunhas e perícia médica. Por que perícia médica? Porque precisa examinar o cara para ver se tem dano estético, enfim, se ele precisa mesmo de tratamento médico, etc. Ao final, confirme a tutela de urgência e condene a reclamada de modo definitivo a reintegrar o reclamante com o pagamento dos salários e demais parcelas dos períodos vencidos e vencendo e a restabelecer o plano de saúde. Reparem, a mesma coisa que eu pedi aqui em sede de tutela de urgência, aqui é um pedido provisório, né? Só em tutela de urgência. Eu vou pedir agora, lá no final, aqui, que seja confirmada e, de modo definitivo, seja deferida essa questão da reintegração e o plano de saúde. Condene a reclamada ao pagamento do repouso semanal remunerado sobre as comissões. Repito que aqui não estava no espelho da FGV, tá? Mas, na minha opinião, seria cabível. Condene a reclamada ao pagamento da indenização dos danos estéticos, morais e materiais. Materiais eu quantifiquei porque a gente sabe o valor. Eu poderia ter separado, tá? Pagamento dos danos estéticos, a outro item, pagamento de danos morais. Optei por colocar aí um só, não causa nenhum prejuízo. Condene a reclamada ao recolhimento da FGTS do período de afastamento, condene a reclamada ao pagamento das custas e demais despesas processuais, inclusive honorário de advogado. Eu poderia ter colocado item à parte, condene a reclamada ao pagamento dos honorários de advogado da sucumbência. Poderia ter sido à parte, sem nenhum problema, tá? Defira o benefício da justiça gratuita. E aí, não esquecer jamais, numa inicial, eu tenho que colocar o valor da causa. Dá-se à causa o valor de reais, beleza? Nesses termos de deferimento, local e data, linha de instituição de data, advogado OAB, Zefini. Morreu a nossa peça, beleza? Até a próxima. Essa fica por aqui. Se eu conseguir interromper essa gravação, vai terminar aqui.